Escorpião, todas as cartas energeticamente já foram embaralhadas. Aqui já dá para sentir, canalizar que você está investindo ou insistindo em alguém que jurou, carta da justiça, de pés juntos, que iria se desenvolver. Prometeram aqui uma revolução. E hoje, o tarô de Escorpião de maio mostra essa avaliação cirúrgica que você está fazendo. O arquétipo da justiça traz essa avaliação com seus princípios, com a sua ética, com a sua razão. Então eu deixo a pergunta aqui: será que esse investimento de peso que você está fazendo nessa situação ou nessa relação vale a pena? Fica a pergunta no ar. Os conselhos de hoje do Santo do Tarô 22 vai te mostrar tudo o que está por vir, e a segunda carta que eu vou retirar em tela grande em algum momento desse vídeo será a mais desafiadora de tudo. Se prepara, porque esse cantinho do Santo do Tarô 22 vai te mostrar a sua energia atual. E o melhor, como encontrar o seu lugar mais festejado nos assuntos do coração. Também vamos falar aqui sobre a tua situação financeira, para quem está enfrentando dificuldade e que se encontra aqui numa barreira da justiça e de algum tipo de trabalho. Vamos falar também sobre a sua renda ou até mesmo de certos acordos que você quer saber notícias para esse mês de maio. Uma coisa eu já te digo: se você manter a sua persuasão, ética vai finalmente se saber fazer. Olha aqui, você pode estar lidando com um pendurado, com alguém do signo de Peixes. E a montanha pode representar a resistência de alguém em querer mudar. Só que o perigoso da montanha não é que ela bloqueia teus caminhos. É te convencer de que a vida nasceu para ser pesada. O que pode representar aqui é pessoas esperando uma transformação gigante, mas ignorando os pequenos portais que o universo abre todos os dias. Qual dos dois você vai ser? É aquela pessoa que fica dentro de casa reclamando porque está chovendo? Ou você será aquela pessoa que, independente do tempo que está aqui fora, você sai, se for preciso, até para tomar banho de chuva? Então esse exemplo é para você perceber: será que está valendo a pena você fazer certos investimentos e não curtir realmente o momento sem medo? Será que essa situação, essa relação vale a pena? Eu sinto que você está querendo encontrar novamente uma evolução. E essa evolução também bate na área da justiça. Isso também pode falar sobre o negócio que você quer estruturar. Seja um negócio financeiro,
seja um negócio amoroso. Por falar nisso, aqui nós temos uma situação que eu te pergunto: será que a casa montada aqui de relacionamento, ela vai ficar de pé ou ela vai cair? Porque algumas pessoas aqui não querem mais passar a imagem de serem uma chacota mundial. Se você sente que está sendo uma chacota mundial por amar quem te pisa, digita 1. Se você quer não ser mais essa chacota e mudar essa situação, digita 2 aqui nos comentários para eu entender a sua linha de pensamento. Quem escreveu a segunda opção, podemos passar para a fase adiante. E te garanto que é a melhor fase possível. Hoje você vai descobrir como não se enganar com certas cortinas de fumaça e o que isso revela sobre como voltar ao hype. Ou seja, como ter o seu entusiasmo, como ter a sua euforia, que por conta dessa questão que te acompanha ou dessa pessoa, ela pode ter ficado adormecida. O que já me aparece aqui pode ser todos os investimentos que você vem fazendo e acreditando que iria crescer junto dessa pessoa. O que foi que você investiu aqui? Sentimento, tempo, energia, paciência. Alguns até investiram dinheiro. E também muitos sonhos que foram por inteiros colocados nessa balança. Porém, nós temos uma revolução emocional que vai atingir o teu futuro, que vai atingir essa parceria, que está se mostrando como algo diferente mediante a sua avaliação. É como se existisse aqui uma relação inteira nas suas costas, enquanto a outra pessoa não escuta o outro lado, a outra parte. E isso pode ser o lado sombra da justiça. Só escuta quando convém. Prefere criar aquilo que eu citei há pouco tempo. As brumas, as cortinas de fumaça. E as cartas do tarô com o baralho cigano insiste numa coisa aqui. O que eles estão mostrando? Você está começando a perceber. A perceber o quê? Aquilo que não se sustenta mais. E muito menos que não dá para carregar essa intensidade de sustentar tudo no seu lombo, nas suas costas. Presta atenção nisso, porque muda toda a leitura e a sua vida. A estrutura que você quer, alguns emocionalmente podem abandonar. E aqui pode mostrar, me permita que eu te fale, um escorpiano dividido. Dividido sobre o quê?
sobre aquilo que você sente e aquilo que a sua ética emocional já percebeu. Vocês, quando entram numa relação, mergulham de cabeça. Vocês amam profundamente. Pelo menos nessa leitura. Só que ao mesmo tempo você sabe que certas atitudes estão destruindo a sua paz. E venhamos e convenhamos, isso dói. Por que que isso dói? Dói porque o escorpiano ele não investe superficialmente. Ele investe pesado, por inteiro nessa conexão. Só que tem uma pergunta que está ecoando em toda a leitura. Que pergunta é essa que você está fazendo para você quando você fica sozinho, sozinha? Será que vale a pena continuar investido nisso que traz um peso emocional? Nessa situação que não cresce na mesma proporção que você? Eu te deixo essa pergunta aqui no ar. Uma das questões mais desafiadoras que pode surgir nesse momento é que eu preciso que você entenda isso sem romantizar. Me fala sobre um desgaste silencioso. Se não houvesse esse desgaste silencioso, esse desafio, nós não teríamos a carta da montanha. Se você não pegou o momento que a carta da montanha entra, você pode voltar e ver o vídeo novamente. Você vai ter que parar. Parar de quê? Uma das primeiras coisas que eu vou falar, do que você vai ter que parar, mas não é a última, vai ter mais daqui pra frente. Se você perder alguma delas, pode ser uma das que você precisa escutar. Parar de defender relações confusas. Essa é a primeira. Aguarda as demais daqui a pouco. E eu te digo isso porque tem gente aqui tentando salvar uma casa, enquanto a outra ainda decide se realmente quer morar nela. E isso que está acontecendo é muito sério, porque uma relação não cai apenas por falta de amor. Muitas vezes ela cai pelo quê? Falta de maturidade. Toda essa estrutura que eu estou desmantelando aqui vai te colocar à prova. Então não brinque com as suas emoções. Não brinque com a sua sorte. É notório que as emoções podem estar muito desafiantes, explosivas entre você e essa pessoa. Me aparece até algum tipo de acordo secreto que você tentou fazer com essa pessoa, mas não vingou. Esses acordos secretos, inclusive que algumas pessoas fizeram consigo mesma,
para as desculpas que você repete até você fingir que acredita nelas. A justiça, ela não está aqui para te punir. A justiça está aqui para te trazer uma coisa que você não pode parar de ter. Na verdade, a segunda coisa, coerência. E tem muito mais daqui para frente. Se você vive distante da sua própria realidade, da sua própria verdade, tá na hora de rever as coisas. Você vai ter capacidade de enxergar tudo que você precisa sem romantizar, sem dramatizar, sem fugir, porque quem faz isso pode ser quem está do outro lado. Você vai ter que aprender uma coisa aqui. Aprender a parar de culpar o mundo por escolhas que você continua repetindo. A justiça mostra que você não controla tudo, mas que você é responsável, sim, por aquilo que você alimenta. Preciso que você escreva aqui a data do seu nascimento e a cidade de onde você está assistindo para eu entender o quão global é a nossa audiência. Muitos aqui vão ter que pegar esse momento e entender que é o momento de parar de se perguntar por que isso acontece comigo. É o momento de você fazer outra pergunta. Que outra pergunta você precisa se fazer? É a seguinte: o que dentro de mim continua aceitando isso que essa pessoa faz? A justiça fala de alinhamento. O lado sombra da justiça qual é? As pessoas que passam anos ou a vida inteira vivendo dividido. E isso pesa de um lado, sente do outro. É isso que às vezes você não consegue entender o mundo do outro. A justiça apareceu aqui para cortar excesso, para remover máscaras. E é justamente o que ela está mostrando, tudo o que está desequilibrado, não só nessa relação, mas na sua própria vida. Só que aqui, a primeira parte vai mostrar o que poucos te falam, e a segunda você nem imagina daqui para frente. A primeira parte pode ser algo cruel, porque quando essa energia adoece, a pessoa vira um tribunal. A pessoa julga tudo, que é justamente quem está lá. A pessoa analisa tudo, a pessoa é extremamente fria de uma forma excessiva. Tem uma rigidez emocional e você sabe do que eu estou falando. E o pior disso é uma necessidade obsessiva de sempre estar certo. A pessoa está certa, já você não. Sabe aquele discurso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse discurso aqui cai
como uma luva. A justiça na sombra, ela faz exatamente isso que eu estou te passando aqui. Ela transforma a razão em armadura. E essa pessoa, ela está sobre uma armadura. Racionaliza antes de viver. Ama, mas calcula. Chora, mas esconde. Perdoa, mas cria aqui um arquivo interno do erro de cada pessoa. Para ela, todos estão errados e só ela é que está certa. Praticamente aqui um devaneio. Começa até a acreditar e falar sobre autocondenação, mas na prática não funciona bem assim quando é a vez dela, quando é a vez dele. Você pode estar lidando com pessoas extremamente duras com você, que não permitem que você erre, como se você não fosse humano, humana. E isso está deixando impossível que você descanse emocionalmente. Querem vender a imagem para que você nunca se sinta suficiente, autossuficiente. E aí você cai no julgamento constante. Desbloqueie aqui o primeiro decreto da sua leitura escrevendo: não caio no julgamento alheio. Repetindo: não caio no julgamento alheio. Voltando ao ponto que eu estava falando, existe uma diferença muito grande de você lutar por alguém e sustentar essa estrutura que o outro vem abandonando milimetricamente todos os dias um pouco de espaço. E essa divisão entre aquilo que você sente e aonde está justamente o grande tema da sua leitura, que é a ética emocional, é importante a gente deixar isso bastante claro. E é aí que você cai no conto de amar profundamente alguém e ao mesmo tempo não saber se essas atitudes estão levando tudo ao fiasco, estão destruindo a tua paz. Então aqui uma energia que você precisa entender é você perceber as falas cansadas, as relações confusas, as justificativas e atitudes que não colam mais para quem está fazendo pouco a pouco o teu terreno ser minado e você veio para encontrar a tua maior riqueza, o teu tesouro líquido. Então percebe em qual desses lugares dessa pessoa você está investindo. Você está fazendo a tua poupança, o teu pé de meia. Será que você, dando a chave de acesso para essa pessoa poder ir e vir, vendo todos os recursos que você tem guardado financeiramente, é uma atitude esperta? Você confia 100% nessa pessoa assim, para ter acesso
a coisas tão pessoais, tão íntimas, a tua conta bancária, ao teu cartão de crédito, a acesso ao teu banco. Cuidado com certos limites que você abre para uma pessoa que você acabou de conhecer. Tem gente aqui até mostrando o seu saldo da conta bancária. Isso é algo muito pessoal, muito particular. Depois não adianta vir reclamar que você não tem privacidade. Já dizia o ditado: o que começa errado, termina errado. Depois não adianta reclamar que você perdeu dignidade emocional, que você perdeu a esperança e caiu na desesperança. Para terceiro ato de parecer disponível para alguém 24 horas por 48 horas por dia. Porque essa pessoa só aparece no último momento que você precisa. Quando você já resolveu aquilo que você precisava. Alguém só aparece quando sente medo de perder. Mas não é de perder você. É de perder o controle sobre a sua vida. E pessoas aqui podem estar se sentindo marionetes, sendo controladas. Isso está marcando intensamente a sua leitura. Muitas pessoas vão ignorar os sinais. Aqui eu estou destrinchando, canalizando todos os arquétipos das cartas que saíram até aqui, para que você entenda realmente a diferença brutal que você vai poder fazer administrando melhor a tua versão em relacionamentos. O jogo não está perdido. É claro que precisa muita atenção em promessas vagas que mudam constantemente aqui as linhas do contrato. E aqui você veio para se tornar a pessoa mais rica da família. Não deixa que falem ou te convencem do contrário. E tem outro detalhe, que muita gente não gosta de te revelar, porque se você descobrir isso, você terá poder. E não querem que você tenha poder, porque onde quer que você chegue, você ganha. Não querem que você saiba que o tipo de pessoa que você atrai revela aquilo que a sua alma ainda está tentando compreender sobre você. E isso não é tudo. Quando Escorpião encontra aqui com alguém do signo de Peixes, nesse território não nasce qualquer tipo de relação comum. Nasce uma correnteza emocional. Daqueles que mergulham, que são águas muito profundas e que pode dissolver fronteiras, procurando aqui essa maneira de vocês, como se diz a palavra, entrarem numa fusão. Então é uma intensidade muito absoluta nessa conexão.
É claro que no início tudo teve olhares, vocês trazem até lembranças de vidas antigas, parece que vocês têm uma telepatia, uma intuição, tem algum tipo de impressão de encontro ou reencontro kármico, porque isso está ativando de alguma forma a tua casa 7. Só que o que acontece é que muitas dessas questões podem ser fantasias. Ou seja, se for uma fantasia, ninguém vai conseguir manter o personagem por mais de 48 horas. A casa 7, que vocês têm que verificar no seu mapa astral, onde vocês têm aqui signos nessa casa ou planetas, não vai sustentar as fantasias. É aqui onde muitos casais começam a descobrir se tem amor profundo, se tem uma relevância na vida do outro, se estão numa relação saudável ou não. Às vezes os escorpianos eles escondem o quanto estão intensamente conectados, porque vocês são um mistério. Enquanto alguém do signo de Peixes, ele traz intensidade extrema, só que absorve. Isso pode trazer no futuro muitas questões emocionais, tentando não afundar um ao outro quando acontece os primeiros problemas, os primeiros impactos que nunca foram verbalizados. A energia de Peixes não consegue expressar em palavras. E às vezes cai num sacrifício, se cala, mas você percebe de alguma forma a situação estranha no ar ou as expectativas que não são cumpridas. Cuidado com quem transforma amor em controle. Há uma tentativa de tentar unir, só que se não tomar muito pudor, esse amor em ausência pode virar aqui muito limite imposto e controlado. E quando cai nisso, é onde os vínculos que ninguém falou claramente podem sofrer o ataque. Então aqui me vem muito a sensação de você proteger um espaço seu. Tá muito em foco aqui a casa e a solitude. É você não viver mal acompanhado. É você perceber que antes melhor só do que com más companhias. Sobre as questões do teu trabalho, dos teus projetos, a justiça vem trazendo que independente do que você esteja realizando, aqui o teu negócio sobe. O que você já começou com a entrada dessa lua nova em Touro já traz os resultados. E nós temos hoje essa entrada da lua nova, trazendo muito a energia do teu oposto complementar. O que você colocou em prática vai começar a circular, vai começar a produzir. Outro ponto também é bem importante se você estiver vendendo algum produto ou vendendo algum tipo de serviço ou trabalhando em algum tipo de cargo ou até mesmo viajando para resolver aqui questões burocráticas
de papelada, de transferências no setor de trabalho. Parece que tem pessoas que trabalham viajando e que são regionais de uma empresa, de uma filial. Ou seja, você vai estar estabelecendo um comércio de pessoas de fora da sua cidade, inclusive até de fora do país, para quem trabalha com importação, com exportação, com estoque de mercadoria. Isso vai te beneficiar nas questões trabalhistas e de trabalho. Trabalhistas porque pode envolver também um acordo ou algum tipo de patenteamento de marca ou de selo de cartório que vocês vão conseguir resolver aquilo que estava acumulado, aquilo que estava empilhado num monte de papel. E logicamente isso vai trazer com a justiça grandes benefícios para você, inclusive para quem está com a aposentadoria aqui prestes a sair, esperando a notícia, para quem está esperando a saída de um seguro, de uma indenização, de um benefício que estava bloqueado, parado. E eu digo isso porque aqui aparece consolidação financeira. Esse é um dos principais papéis da justiça. Dá para ver que muitos de vocês se esforçaram bastante. E esse esforço não será em vão. Manifesta aqui nos comentários: meu esforço não será em vão. Repetindo, meu esforço não será em vão. Então aproveita isso com a sua família, porque provavelmente vocês estão criando inclusive um legado familiar. Com essas boas notícias nas finanças, toma cuidado com quem você recebe na sua casa. Protege o seu lar, protege o seu espaço. Mas também a justiça não fala só sobre você proteger o seu espaço. Fala também para você proteger o seu espiritual. Você vai ser guiado, escorpião, a eliminar uma dívida espiritual. Seja aquela sensação de você estar preso no ciclo de ida e volta, de você ter se afastado da sua espiritualidade, porque aqui aparece uma separação espiritual. Hoje vocês recebem e retomam esse chamado e vai ser definitivamente a melhor escolha de vocês. Para que nada nem ninguém volte a te puxar para trás. Porque quando a gente está desligado da nossa espiritualidade, daquilo que a gente acredita, é impressionante como a gente atrai discussões, não consegue se reconciliar com as pessoas ao nosso entorno. É como se esse espaço espiritual fosse uma ferramenta do que você vai conseguir construir a partir dessa leitura na sua vida. O tempo de Deus está te preparando para algo grande e você não será mais confundido com certas incompatibilidades de sócios comerciais, de amizades, de parentes, de líderes espirituais que fazem você perder o seu tempo e a sua energia. Se você vivia algum tipo de desacordo silencioso, hoje a sua paz não tem preço. Você está fugindo de qualquer tipo de desconforto. Porque tem às vezes questões na vida que a gente precisa pagar em dobro para alguém sair
da nossa vida. Então não hesita pagar em dobro. Se você for se livrar desse problema, não pensa nos centavos. A sua paz vale muito mais. Decreta aqui nos comentários: a minha paz não tem preço. Repetindo: a minha paz não tem preço. Porque a ferramenta disso acontecer começa no seu lar, na sua casa, aonde você mora. Não é para você ter um movimento de entra e sai de muita gente na sua casa. É para ter uma energia dessa casa ser protegida. E nós sabemos que a casa do escorpiano é o seu santuário. E não necessariamente é a casa que você habita. É você buscar um lugar silencioso, ou um lugar que você goste de estar, que você consiga fazer suas práticas, que você consiga entrar em silêncio, que você sinta ali a sua energia no ambiente. E talvez esse momento seja necessário para que você consiga entender aonde está acontecendo o peso de muita gente querer ter controle sobre você. Quando você consegue um lugar fora daquela zona, aí sim você consegue refletir. Aí sim você consegue pensar fora da caixa. E isso pode ser uma declaração que vai mexer com você. Não é exagero, é um pequeno gesto, uma mudança de comportamento, uma ausência diferente, um olhar que vai fazer você reavaliar essa relação. Já tem algo acontecendo aqui, essa energia extremamente emocional que aparece na sua vida ou que apareceu, mas não da forma que você espera. Conforme o prometido, olha aqui a tua revelação da parte 2, apareceu aqui o 7 de paus. Você precisando defender a sua posição, você focando em relacionamentos recíprocos, trabalhando de forma inteligente para defender suas capacidades, as suas ideias e, logicamente, para colocar aqui um limite saudável. Você pode estar lidando com alguém que é muito inflexível, eu citei até um pouco disso, que tudo para eles é a opinião deles que conta. Então mantenha a tua firmeza, o teu posicionamento e cuidado com esse lado sombra de teimosia e agressividade que pode ter surgido nos últimos dias. Você vai conseguir ter força o suficiente para não cair em oposição e muito menos na inveja alheia. Isso vai trazer para você a chance também de observar e de ver quem fica na defensiva com você. O que me aparece aqui é muitas inseguranças, conflitos internos nessa relação e uma necessidade de você traçar o seu espaço protegido, seguro. É claro que exige muito esforço e, logicamente, um posicionamento de ambas as partes, dependendo do que você está vivendo. Porém, se estiver focado em ação, seja lá qual for a energia desafiante, você vai ter muita postura ética para encarar, seja lá qual for ela. Eu falei que vocês teriam que defender a sua casa. Pois bem,
Na parte 2, o 7 de paus não nega. Tem muito aprendizado aqui que a espiritualidade está trabalhando em você. Então procura aqui um contato mais com a natureza. Senta num banco de uma praça, mais em contato com ar puro. Lê um bom livro. Isso vai ser importante para você passar por esses estudos, por esses aprendizados e ganhar bagagem daqui para frente. Para quando uma situação dessas surgir e você precisar se defender, que você tenha inteligência e racionalidade para saber o próximo ato, para saber a próxima cena. Aqui me traz muita liberdade e expansão, e isso é sair daquela fronteira. É ter coragem para fazer o que claramente você estava evitando. O que você precisa fazer? Se reorganizar emocionalmente. Preciso que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook ou com alguém do teu signo. Fazendo isso, você vai estar demonstrando ao universo que tudo que foi dito aqui vai chegar na sua vida, porque você está fazendo diferente das pessoas que estão de braços cruzados. Você está reagindo, e isso já é 50% do caminho andado para você obter as suas glórias. Ao mesmo tempo, eu vejo que não vai mais funcionar jogos silenciosos. Você não vai mais ficar administrando nenhuma vulnerabilidade, até porque escorpiano, para se sentir vulnerável, não é escorpiano. Vocês têm um poder oculto, adormecido, sempre falo isso, porque vem muito do teu planeta regente, que é Plutão. Verifica também esse posicionamento de Plutão no teu mapa, dependendo onde ele caia, em qual casa, é lá que vocês vão ter uma força 10 vezes maior, que se você focar nessa casa, você consegue sair de qualquer tipo de situação. Existe algo que as cartas querem que você entenda, mas não é da mesma forma que antes. É exatamente da forma como precisa acontecer. E muitas das vezes o universo ele muda o comportamento do outro para obrigar você a enxergar os seus próprios sentimentos. Então perceba o que te desperta o interesse. Que tipo de interesse? Do que eu quero fazer isso? Do que eu vou realizar isso? E não deixa qualquer pessoa dizer que você não pode chegar lá. Dá para ver que garra, que gana, que determinação tem de sobra. A palavra do teu dia para escrever nos comentários é determinação. Repetindo, determinação. E isso vem uma das partes ainda mais poderosa nos minutos finais da tua leitura. Aqui é como se você estivesse descobrindo que o que mais mexe com você não é o amor em si. Você quer saber o que mexe com você? É perceber que alguém importante começou a escolher a própria paz antes da conexão. E eu falei aqui sobre essa paz, sobre você desmantelando aqueles mecanismos internos que travavam você. Se você estava acostumada a viver mais do mesmo,
A vida está te cobrando uma relação mais legítima, mais intensa. Não é à toa que na primeira parte abriu a justiça, trazendo muitos assuntos entre você e essa pessoa, de amor, do que precisa, do que não precisa, do que está sendo acompanhado. E aqui pede um silêncio para perceber aonde a gente está deixando o orgulho falar mais alto. Não é vergonhoso decidir que é o momento de mudar. É vergonhoso ficar fazendo o mesmo papel da mesma, sendo que não tem mais sentido para você. Se você fizer isso, você começa a aprender mais rápido. As coisas começam a andar muito mais rápido do que antes, evitando que você caia sentado, como muita gente aqui vinha caindo. E por que isso vai acontecer? Vai acontecer porque é algo guiado espiritualmente. Não hesita em fazer o silêncio quando você precisa. Aquilo que não foi resolvido no coração sempre volta até gerar verdade. Essa questão aqui que te aflige, ela já chegou a um ponto onde ou amadurece ou você continuará apenas no magnetismo, na sedução, na saudade e o pior, no desgaste. Qual vai ser a sua reação do que vem fazendo? No que vem fazendo com você? Porque de alguma forma, a forma como esse pisciano está agindo parece uma punição. Essa forma inesperada de agir está mostrando que você cansou de se perder. Não é sobre deixar de amar, é cansar de se perder ao ponto que você não consegue mais identificar onde você ultrapassou aquele espaço seguro, porque você fica na mão do outro. Eu acredito que tem um propósito para você sobre isso. Olha, vem um tempo de alegria para você. E esse tempo de alegria, ele vem de algo a partir do que você vai fazer de dentro da sua casa. E é algo que você vai querer despertar para poder fazer. E essa leitura não acaba aqui. Exatamente por isso eu fiz um vídeo autoexplicativo. O quão breve você será comandado a mudar de endereço e ao mesmo tempo o contrato que será fechado. Clica aqui, eu te aguardo lá.